14º Fórum de Ética Médica do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, pelo convite, para coordenar o painel número 5, que trata sobre a carreira do médico, perspectiva frente ao programa Mais Médico. E secretariado pelo Dr. Alfredo Jorge Chivei, e os palestrantes, o Dr. Vânio Cardoso Lisboa, presidente do Sindicato Médico do Estado de Santa Catarina, e a doutora Cíntia Faraco Martins Sebriano, vice-presidente da Associação Catarinense de Medicina. Eu gostaria de fazer apenas uma ressalva. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina, numa avaliação dos cursos de medicina do Brasil, em 22 de 4 de 2024, ele chegou à conclusão que no Brasil nós temos 390 cursos de medicina, com 43.501 vagas. Esses dados eles estão defasados. E nesse mesmo levantamento do Conselho, ele diz que, por exemplo, em Santa Catarina, nós temos 17 cursos de medicina. E, na verdade, um levantamento que eu mesmo fiz, em Santa Catarina, hoje, nós temos 20 cursos de medicina, um total de 1.689 vagas. Então, creio que se há essa defasagem em relação a Santa Catarina, creio que nos demais estados também deverão haver. E acredito que, nesse momento, um levantamento que eu ainda continuo fazendo, nós devemos passar de 400 cursos de medicina no estado de Santa Catarina, no Brasil. E Santa Catarina permanece ainda com seus 20, e o último curso que surgiu em Santa Catarina foi da Universidade Federal de Santa Catarina, o de Curitibanos, com 25 vagas. Então, inicialmente, eu passo a palavra ao doutor Vânio Cardoso Lisboa, para que se manifeste nesse espaço de tempo que nós temos de 12 minutos. Muito obrigado. Eles passam lá em cima. Boa tarde a todos. Agradeço a comissão organizadora pela deferência do meu nome, em nome do sindicato. É uma honra poder participar junto com vocês desse fórum. Eu, antes de começar a conversar com vocês, realmente, na nossa apresentação, eu sempre defendi a ideia de que todos os congressos, simpósios, jornadas, tivesse um momento, uma aula única sobre o que nós estamos tratando aqui. Vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre ética, vamos falar sobre os assuntos que afligem o médico no seu dia a dia. Mas em momento único, não 5, 6 salas tocando a parte científica e o problema ético numa terceira ou quarta sala normalmente esvaziada. Esse assunto parece não ser importante, mas se nós não discutirmos, nós nunca vamos poder avançar nessa nossa condição e qualidade. Então, a nossa proposta é que isso fique para as associações de especialidades que criem um momento para discutir os seus problemas internos, problemas éticos, problema de remuneração, problema de contratação, forma de contrato de trabalho. Isso aí nós estamos fazendo essa defesa e até agora não temos tido grandes respaldos sobre isso.
Podia passar o primeiro? Não, acho que tem um antes, né? Isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre o programa do Mais Médicos. Nós temos que saber que no Brasil nós temos dois problemas governamentais. Um é o Mais Médico, o outro é o Médicos pelo Brasil. O programa Mais Médicos foi criado no governo da presidente Dilma, em um momento que nós passávamos por uma situação muito difícil de assistência. E nós, como entidades, e na época eu era secretário jurídico da FENAM, fomos procurados juntamente com o Conselho e com a Associação Médica para que nós fizéssemos um grande programa de interiorização do médico pelo Brasil. E passamos a ter algumas reuniões sobre isso. E fomos avançando e estávamos fazendo um documento para apresentar ao governo sobre essa situação, sem querer politizar. Quando fomos pegos de surpresa, tem um anúncio na televisão de que o governo tinha fechado um acordo com Cuba e que veriam, então, o programa Mais Médicos com colegas de qualificação até então duvidosa, vindo daquele país para serem interiorizados pelo Brasil. Num primeiro momento, nós ficamos pensando, poxa, nós temos duas medicinas. Nós temos uma medicina para quem mora em São Paulo, e agora vamos ter uma medicina para quem mora no interior do Acre, no interior de Roraima. Nós somos todos brasileiros? Somos todos iguais? Somos todos azuis? Ou tem azul claro e azul escuro? Isso aí nos deixou bastante constrangido e o programa veio, é um programa governamental, com tudo aquilo que vocês já sabem, eu não vou entrar em detalhe com vocês sobre isso. O próximo, por favor. Então, os objetivos do programa eram a expansão do acesso à população brasileira a médicos, né? Ele tinha o objetivo também de quem participasse do programa fazer uma qualificação dessa atenção, poder fazer a formação médica e ainda ter como meta espalhar 28 mil médicos pelo interior do Brasil. Hoje o programa Mais Médicos tem 24.500 médicos trabalhando. Próximo. Quanto é que ganha quem trabalha no programa Mais Médicos? Ganha uma bolsa, não é um salário. Uma bolsa de R$ 12.300. Essa bolsa pode ser ampliada, pode ser aumentada em até 20% para quem fica interiorizado, fica lá num local de difícil acesso ou de difícil provimento. Próximo. Bom, quem é que pode participar do programa Mais Médicos? A princípio, qualquer médico inscrito nos conselhos regionais de todo o Brasil. Médicos estrangeiros podem participar? Podem, contanto que faça validação do seu diploma, e aí ele passa a ser um médico dentro daquele conceito que a gente entende como médico, que ele tem CRM. E quem não tem CRM, como é que faz? Bom, pode participar? Infelizmente, e eu falo como presidente do sindicato, e esse aí é o nosso sentimento, infelizmente pode. O próximo, por favor. Contanto que ele cumpra alguns requisitos. Primeiro, que ele participe de um edital específico para esse tipo de médico. Segundo, ele vai ter um contrato temporário. Ele vai trabalhar sobre uma supervisão. E ainda ele vai ter um apoio por parte do programa Mais Médicos para a revalidação do seu diploma. E, por último, ele fica com exclusividade para o programa. Ele não pode atuar em outro local a não ser dentro do programa. Próximo. E aí, como é que ficou o programa Mais Médicos? Quais são as perspectivas do programa Mais Médicos? Bom, a Federação Nacional dos Médicos, ela está trabalhando junto ao Ministério da Saúde para tentar melhorar alguns aspectos desse programa. Reajuste da bolsa. Está na hora de a gente reajustar essa bolsa está
Está há algum tempo sem reajuste. Regulamentação do auxílio moradia. Não está regulamentado isso. Pagamento integral da bolsa durante férias e licenças. Mulher que sai em licença maternidade não recebe a bolsa. E reajuste do auxílio alimentação também. A federação está procurando para esses mais médicos. O próximo. Bom, pedimos também um incentivo financeiro para médicos que têm título de especialistas, mestrado, doutorado, compensação financeira por carga horária. Se tu trabalhas a mais da tua carga, se a tua necessidade do local onde tu estás precisa que tu trabalhe mais, que tu possa trabalhar mais e ganhar mais por isso. Suspensão obrigatória de gravação de consultas. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, vocês estão bem conscientes do que isso pode gerar. E regularização dos pagamentos dos tutores. Tutores são remunerados, mas isso não está regulamentado. Próximo. Bom, suspensão das atividades síncronas. O que são essas atividades? São aulas que são dadas, onde todos os médicos que trabalham no programa são obrigados a participar. E aí vocês já vão entender. Esclarecimento sobre o aumento da alíquota do INSS, eles passaram a pagar mais INSS e o governo não disse por quê. Reajuste do pagamento dos tutores e supervisores e mais apoio por parte das gestões municipais. Próximo. Então, melhoria das condições básicas de trabalho. E que essa atividade síncrona que eu falei para vocês seja um estilo EAD, ensino à distância, que eles possam acessar a hora que eles quiserem. Não significa que eles não vão cumprir, eles vão cumprir, mas não naquela hora, mas na hora que eles puderem cumprir. Dispensa de especialização, os médicos já têm o título de especialista, que no caso é medicina comunitária, né? E ainda suspensão de atividades do curso de especialização quando eles estiverem de férias ou em algum tipo de licença. Próximo. Bom, então pedimos ainda isonomia na carga horária de trabalho e a análise do impacto que pode fazer para a pessoa que não tem o vínculo empregatício. Tá? Então, o programa Mais Médico é hoje um programa defendido pelo governo. Nós não temos como escapar desse programa, ele já está implementado, muitos municípios precisam dele, né? Mas entendemos que o programa Mais Médicos, como está, não é legal. Nós entendemos que o ideal seria um concurso público de âmbito federal, onde o médico seria contratado com salário, carteira assinada, férias, fundo de garantia, termo de serviço, etc, etc, etc. Então, qualquer tipo de programa Mais Médicos ou Médicos pelo Brasil não vai cumprir essa que é o anseio do Sindicato dos Médicos, e eu creio que de todos vocês, que o médico seja realmente contratado através de concurso público com carteira assinada. O próximo, por favor. Bom, muito obrigado. Chamo agora, então, a doutora Cíntia Cebrián para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Eu sou Cíntia Cebrián, sou médica ortopedista, trabalho no Hospital Infantil há uns 16, 17 anos. E no momento eu estou representando o Dr. André Soberaski, que não pôde comparecer. Próximo. Agradeço, então, ao Conselho pela lembrança do nome.
para a gente discutir um assunto tão importante como a carreira dos médicos, em virtude, em face do programa Mais Médicos. Eu vou ser um pouco repetitiva, mas eu gostaria de lembrar que o programa Mais Médicos tem 3 etapas, né? A primeira, o primeiro projeto federal começou em 2013, como o Dr. Vânio já falou, para atender uma população desassistida. O fato é que esse programa ele começou como uma forma de ensino e treinamento. Então, se utilizava do aluno para trabalhar numa área remota. E se considerava que eles tivessem feito uma especialização em medicina da família, que a gente sabe que não é, tá? Porque esses programas, todos eles não respondem às normas da residência médica, tá? Então, esse primeiro projeto de 2013, ele não estava linkado a hospital, eu faço uma residência, eu faço num hospital específico. Nesse programa, os alunos estavam linkados a universidades, tá? Não tinham treinamento com supervisão constante, e as aulas eram em formato online. Então, muito se questionou se realmente esse ensino era adequado. E uma coisa importante é que não tinha obrigatoriedade do registro no conselho. Próximo. Como todos sabemos, o exercício legal da medicina, ele está relacionado com o conselho, com o registro no conselho. Então, é uma lei de 1957. Muitos desses participantes desse primeiro programa eram médicos formados no exterior, brasileiros ou não. E aqui já entra um ponto importante de discussão. Por que os nossos alunos têm ido para fora? Normalmente os países vizinhos. Porque a facilidade de admissão nesses programas, nessas faculdades, é muito mais fácil, né? E o custo não é tão caro quanto as faculdades no Brasil. Então, se eu tenho um médico formado fora do país, ele teria que passar pelo Revalida para ter o próprio cadastro no conselho, para a gente conseguir avaliar e fiscalizar o tipo de tratamento e de cuidado que a população recebe. Próximo. Em 2019, começou um outro programa, que é o Programa Médicos pelo Brasil. Esse programa acontece depois que os médicos cubanos saem do país. Então, foram 8.000 vagas, pelo menos, de trabalho que precisavam ser repostos. Também é um ensino-serviço. Os participantes também se consideram especialistas, mas, mais uma vez, não obedece às normas da Comissão Nacional de Residência Médica. A diferença é que, nesse programa, os alunos são admitidos por um concurso e todos têm que ter CRM. Outro ponto interessante do Médicos pelo Brasil, que existia um tutor que tinha RQE em Medicina da Família. No programa anterior, não. Qualquer médico poderia ensinar a Medicina da Família. Próximo. E hoje? Então, hoje a gente vê
uma abertura indiscriminada das faculdades de medicina. Então, eu tenho médicos que podem ser que não sejam médicos, né, que vêm para esses programas do Mais Médicos. Eu tenho muitos alunos egressos, muitos médicos egressos dessa enorme quantidade de faculdades de medicina. O que tem acontecido? Essas faculdades, elas têm objetivo financeiro. Hoje em dia, a gente vê que nem todos os professores são médicos. Esses professores têm sido substituídos por não médicos. Então, vejam que coisa grave. Eu tenho um médico que está sendo ensinado por um não médico. Tá? Esse ensino é adequado? Então, eu tenho um aumento importante do número de médicos no mercado de trabalho. E outro ponto que é válido discutir, que o número de residências não aumentou. E, em muitos casos, como o ensino médico não é adequado, esses médicos recém-formados usam as residências como muletas para fortalecer o conhecimento. Próximo. Próximo, por favor. Então, no cenário de hoje, no cenário atual, a gente tem uma entrada de profissionais pouco qualificados. Temos que lembrar também a invasão de profissionais não médicos realizando atos médicos, né? Essa é uma briga constante do Conselho. E todo esse aumento, esse número exagerado, leva a um atendimento precário à população. Além disso, hoje, as condições de trabalho são inadequadas quando a gente vê serviço público, não só condições, remuneração. Quando eu falo em remuneração, eu lembro também da saúde suplementar, as tabelas não são adequadas. Então, o médico tem tido uma baixa remuneração, uma pouca valorização do profissional médico. Por isso, aumenta a carga horária, aumenta a sobrecarga, inclusive física e mental. Próximo. E o que a gente pode fazer? A gente vê que um dos problemas principais é político. Então, o que eu imagino que seja interessante é o ensino, a educação política na nossa formação. A gente, como médico, a gente quer tratar e cuidar. Mas se a gente estiver inserido na política, a gente consegue cuidar da população como um todo, tá? É preciso que os médicos tenham conhecimento do cenário atual. É importante que exista um engajamento político para a gente lutar pela saúde da população e para o próprio fortalecimento da profissão médica. Existe a discussão da criação da carreira de médico, talvez seria um ponto interessante para a interiorização do médico. É fundamental o fortalecimento da bancada mista da medicina. Então, hoje, por exemplo, a gente tem, como eu sou ortopedista, eu conheço alguns ortopedistas muito influentes nessa bancada, que lutam principalmente pelo ensino, pela residência médica. Então, para concluir, talvez a única forma da gente diminuir ou melhorar essa situação é estimular tanto as sociedades de especialidades
e as sociedades médicas, como o COSEMESP, a participarem, foi o que o doutor Vânio falou, que em todos os congressos isso deveria ser exposto e discutido. Obrigada.